A santidade de viver no querer divino deve ser conhecida para que as criaturas a amem e a desejem. Comparação com as outras santidades, porque Luísa deve aparecer nos escritos. 16 de julho de 1922. Tendo-me dito o confessor que deveria fazer copiar dos meus escritos aquilo que o bendito Jesus me fez escrever sobre as diversas virtudes, sentia dentro de mim uma dor, um martírio, ao deixar sair aquilo que Jesus me havia dito. Assim, quando veio o bendito Jesus, eu lhe disse: meu amor, só para mim esses martírios, de que eu mesma deva ser um instrumento para expor aquilo que tu me manifestastes, tanto mais que, ao expor o que me dissestes, sou forçada em certas coisas a expor também a mim mesma. Meu Jesus, que martírio! E, no entanto, embora com extremo sofrimento da minha alma, sou obrigada a obedecer. Dai-me força, ajuda-me. Só para mim isso. Dissestes tantas coisas a outros, concedeste-lhes tantas graças, ninguém soube de nada. E se depois de sua morte algo foi conhecido, o restante permaneceu totalmente sepultado com eles. Só a mim coube este martírio. E Jesus, com toda a bondade, me disse: minha filha, coragem, não te abatas tanto. Eu estarei contigo também nisto, diante do meu querer. O teu deve desaparecer. Além disso, é a santidade do meu querer que quer ser conhecida. Eis a razão, a santidade de viver no meu querer. Não tem caminhos, nem portas, nem chaves, nem aposentos. Ela invade tudo. É como o ar que se respira, que todos devem e podem respirar. Basta apenas que o desejem e que coloquem de lado o querer humano. O querer divino se fará respirar pela alma e lhe dará a vida, os efeitos, o valor da vida do meu querer. E se não for conhecido, como poderão amar e desejar uma vida tão santa? É a maior glória que a criatura pode dar-me. A santidade das outras virtudes já é bastante conhecida em toda a igreja, e quem quiser pode copiá-la. Por isso, não me apressei em multiplicar o mesmo conhecimento, mas a santidade de viver no meu querer, os efeitos, o valor que contém, a última pincelada que minha mão criadora dará à criatura para torná-la semelhante a mim, ainda não é conhecida. Eis porque toda a minha pressa, para que se publique aquilo que te disse, e se não o fizesse, seria como restringir o meu querer, aprisionar as chamas que me devoram e retardar a glória plena que me deve a criação. Somente quero que as coisas saiam ordenadas, porque uma palavra que falte, um elo e um vínculo que se percam, um trecho interrompido, ao invés de lançar luz, lançarão trevas, e em vez de me darem glória e amor, as criaturas permanecerão indiferentes. Por isso, se atenta. Aquilo que te disse, quero que saia por inteiro. E eu, mas para colocar toda a parte, sou forçada a colocar parte da minha. E Jesus: e com isso, o que queres dizer? Se percorremos o caminho juntos, queres que eu apareça sozinho? E depois, a quem devo indicar e apresentar como exemplo a ser imitado, se aquela a quem instrui e que tem a prática de como viver no meu querer não quer ser conhecida? Minha filha, isso é um absurdo. Ah, Jesus, em que labirinto me lanças? Sinto-me morrer. Espero que o teu fiat me dê força.
Por isso, elimina o teu querer e o meu fiat fará tudo. O querer divino deve reproduzir na alma que vive nele tudo o que fez em Jesus e todas as penas que lhe fez sofrer, assim como fez com a mamãe. Assim quer fazer com a Luísa, 20 de julho de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e me mergulhou tanto no seu querer que, mesmo querendo sair, isso me era impossível. Acontecia comigo como com uma pessoa que voluntariamente se lançou para fora de seu pequeno espaço e caiu em um lugar interminável, vendo a extensão do caminho, cujos limites sequer conhece. Desistes de tentar reencontrar seu pequeno espaço, mas é feliz com sua sorte. Assim, enquanto nadava no imenso mar do querer divino, meu doce Jesus me disse: Filha, caríssima do meu querer, quero fazer de ti uma repetição da minha vida. O viver no meu querer deve enxertar na alma tudo o que a minha vontade fez e me fez sofrer na minha humanidade. Não tolera nenhuma dessemelhança. Vê, a minha vontade eterna impôs à minha humanidade que aceitasse tantas mortes quantas criaturas deveriam ter vida à luz do dia. E minha humanidade aceitou com amor essas mortes. Tanto que o querer eterno fez em minha humanidade tantos sinais quantas mortes eu deveria sofrer. Agora, queres tu que eu marque a tua com tantos sinais quantos foram os que marcaram a minha, para que assim como eu sofri muitas mortes, também tu as sofras? Eu disse o fiat, e Jesus, com destreza e rapidez, ao mesmo tempo, marcou minha humanidade, com tantos sinais de morte quantos havia nele, dizendo-me: sê atenta e forte ao sofrer essas mortes, tanto mais que delas sairá vida para tantas outras criaturas. Enquanto dizia isso com suas próprias mãos criadoras, tocava-me e ao tocar-me, criava a dor, fazendo-me sentir penas mortais. Arrancava-me o coração, ferindo-o de mil maneiras, ora com flechas de fogo, ora com flechas de gelo, a ponto de me fazer congelar. Ora o apertava tanto que eu ficava imóvel. Mas quem pode dizer tudo? Somente ele pode dizer o que fazia. Assim sentia-me esmagada, aniquilada, e quase temia não ter força suficiente. Mas ele, querendo como que descansar das penas que me havia dado, retomou a palavra e disse: O que temes? Acaso meu querer não tem força suficiente para sustentar-te nas penas que quero dar-te? Ou pensas que poderias sair dos confins do meu querer? Isso jamais acontecerá. Não vês quantos mares imensos meu querer estendeu ao teu redor, de modo que tu mesma não encontras caminho para sair deles? Todas as verdades, os efeitos, os valores, os conhecimentos que te manifestei foram tantos mares pelos quais foste circundada, e continuarei a estender outros mares ainda. Coragem, minha filha, tudo isso é necessário para a santidade de viver no meu querer.
para gerar semelhança entre mim e a alma. Assim fiz com minha mamãe. Não tolerei sequer uma pequena dor, nem um ato ou um bem que eu fizesse, sem que ela tomasse parte. Uma era a vontade que nos animava, e, portanto, quando eu sofria as mortes, as penas, ou operava, ela morria, sofria e operava junto comigo. Sua alma devia ser para mim um espelho fiel, de modo que, ao olhar-me nela, eu deveria encontrar um outro eu mesmo. Ora, aquilo que fiz com minha mamãe, quero fazer contigo. Depois dela, coloco a ti. Quero que a Santíssima Trindade seja representada na terra. Eu, minha mamãe e tu. E isso é necessário para que, por meio de uma criatura, o meu querer tenha vida operante na terra. E como pode ter essa vida operante se eu não der aquilo que o meu querer contém e aquilo que fez minha humanidade sofrer? O meu querer teve verdadeira vida operante em mim e em minha inseparável mamãe. Agora quero que a tenha em ti. Uma criatura me é absolutamente necessária. Assim o meu querer estabeleceu. As outras virão como consequência. Então, eu me sentia completamente confusa. Compreendia o que Jesus dizia e ainda mais sentia-me aniquilada e dissolvida no meu pobre ser. Sentia-me tão indigna que pensava dentro de mim: que erro Jesus comete. Há tantas almas boas que ele poderia ter escolhido. Mas enquanto isso passava em mim, ele acrescentou: pobre filha, tua pequenez diante de mim se desfaz. Mas assim eu decidi. Da raça humana devia escolhê-la. Se não tomasse a ti, tomaria outra criatura. Mas, porque és a menor, eu te criei sobre meus joelhos. Alimentei-te em meu seio, como uma pequenina criança. E assim sinto em ti a minha própria vida. Por isso, fixei em ti meus olhares. Completei e voltei a contemplar-te e, comprazendo-me, chamei o Pai e o Espírito Santo para contemplar-te. E por consenso unânime, nós te elegemos. Portanto, não te resta outra coisa senão ser-me fiel e abraçar com amor a vida, as penas, os efeitos e tudo o que o nosso querer desejar. A alma que vive no querer divino, depois de se tornar uma humanidade para Jesus, deve assumir todas as criaturas e vincular-se a cada uma. A correspondência à graça, 24 de julho de 1922. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio com uma majestade e um amor encantadores e me fez ver todas as gerações, do primeiro ao último homem, cada um dos quais estava vinculado e atado junto ao meu doce Jesus. O vínculo era tão forte que parecia que ele se multiplicava para cada criatura, de modo que cada um o possuía inteiramente só para si, e que Jesus oferecia aquela sua vida para sofrer qualquer pena e morte necessárias para cada um, a fim de poder dizer ao Pai Celestial: meu Pai, em cada criatura terás tantos outros de mim, que te darão por cada um aquilo que cada um te deve. Enquanto via isso, meu doce Jesus disse-me: minha filha, queres também tu aceitar o vínculo?
de cada ser, para que entre mim e ti não haja nenhuma dessemelhança? Eu não sei como, mas senti como se o peso de todos repousasse sobre meus ombros. Vi minha indignidade e fraqueza, e experimentei tamanha repugnância, que me sentia desfazer, a tal ponto que o bendito Jesus, compadecendo-se de mim, tomou-me em seus braços e me estreitou ao seu coração, fazendo-me colocar a boca sobre a ferida que o trespassava, dizendo-me: bebe, filha minha, o sangue que jorra desta ferida para receberes a força que te falta. Coragem, não temas. Estarei contigo. Dividiremos juntos todo o peso, o trabalho, as dores e as mortes. Por isso, digo-te, se atenta e fiel, porque a minha graça quer correspondência. Do contrário, basta um nada para cair. O que é necessário para abrir e fechar os olhos? Um nada. E, no entanto, vês o grande bem que resulta em mantê-los abertos e o grande mal em mantê-los fechados. Ao abri-los, os olhos se enchem da luz do sol. Com essa luz, a mão pode operar. O pé caminha seguro e sem tropeços. Distingue os objetos, se são bons ou maus. Organiza as coisas. Lê, escreve. Agora, o que é preciso para perder todo esse bem? Fechar os olhos. A mão não pode mais operar, o pé não pode mais caminhar, e se caminha, está sujeito a tropeçar. Não distingue mais os objetos, reduz-se à inatividade. Assim é a correspondência, nada mais do que abrir os olhos da alma. E ao abri-los, faz-se luz na mente. Minha imagem reflete-se em tudo o que vai fazendo, copiando-me fielmente, de modo que ela não faz outra coisa senão receber de mim luz contínua, a fim de converter todo o seu ser em luz. Ao contrário, a não correspondência lança a alma nas trevas e a torna inoperante. Quando a alma desenvolve sua vida na divina vontade, abraçando todas as criaturas, vem a sofrer, como Jesus, mortes duplas, de dor e de amor. 28 de julho de 1922. Sentia-me toda imersa em seu santíssimo querer. E meu doce Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, funde a tua inteligência à minha, para que ela circule em todas as inteligências das criaturas e receba o vínculo de cada um de seus pensamentos, a fim de substituí-los por tantos outros pensamentos feitos em meu querer. E eu receba a glória como se todos os pensamentos tivessem sido feitos de modo divino. Expande o teu querer no meu. Nada deve escapar sem que fique preso na rede da tua e da minha vontade. Meu querer em mim e meu querer em ti devem se confundir e ter os mesmos confins intermináveis, mas preciso que o teu querer se disponha a estender-se no meu, e que nada daquilo que criei lhe escape, para que em todas as coisas se ouça o eco da vontade divina na vontade humana, a fim de que nela seja gerada a minha semelhança. Vê, minha filha, eu sofri mortes duplas por cada criatura, uma de amor e outra de dor, porque ao criá-la fiz um complexo todo de amor, de modo que dela não deveria sair outra coisa senão amor.
tanto que o meu e o dela deveriam estar em contínua corrente. Mas o homem não apenas não me amou, como ingrato me ofendeu. E eu devia reparar diante de meu divino Pai essa falta de amor. Por isso, tive de aceitar uma morte de amor para cada um e outro de dor pelas ofensas. Enquanto dizia isso, via meu doce Jesus inteiro em uma chama que o consumia e lhe dava a morte por cada um. Aliás, via que cada pensamento, palavra, movimento, obra, passo, etc., eram tantas chamas que consumiam Jesus e o vivificavam. Então, Jesus acrescentou: não queres tu a minha semelhança? Não queres tu aceitar as mortes de amor, como aceitastes as mortes de dor? E eu lhe respondi: ah, meu Jesus, não sei o que aconteceu comigo. Ainda sinto grande repugnância por ter aceitado aquelas de dor. Como poderia aceitar as de amor, que me parecem ainda mais duras? Tremo só de pensar. Minha pobre natureza se aniquila ainda mais. Desfaz-se, ajuda-me, dá-me força, pois sinto que não posso mais prosseguir. E Jesus, com toda a bondade, disse-me: está decidido. E acrescentou: pobre filha minha, coragem, não temas, nem queiras te perturbar pela repugnância que sentes. Pelo contrário, para te tranquilizar, digo-te que até nisso é semelhante a mim. Deves saber que até a minha humanidade, embora santa e desejosa ao extremo de sofrer, senti essa repugnância, mas não era minha. Eram todas as repugnâncias que as criaturas sentiam ao fazer o bem e ao aceitar as penas que mereciam. E eu devia sofrer essa dor, que me torturava não pouco, para dar-lhe inclinação ao bem e tornar-lhes as penas mais doces. Tanto que no horto gritei ao Pai: se for possível, afasta de mim este cálice. Crês tu que fui eu? Ah, não, enganastes. Eu amava o sofrimento até a loucura. Amava a morte para dar vida a meus filhos. Mas era o grito de toda a família humana que ecoava em minha humanidade, e eu gritando junto com eles, para dar-lhes força, repeti por 3 vezes: se for possível, afasta de mim este cálice. Eu falava em nome de todos, como se fossem parte de mim, mas me senti esmagado. Assim a repugnância que sentes não é tua, mas o eco da minha. Se fosse tua, eu me afastaria de ti. Por isso, minha filha, querendo gerar em ti outra minha imagem, quero que aceites, e eu mesmo quero assinalar essas minhas mortes de amor em tua vontade expandida e consumida na minha. Enquanto dizia isso com sua santa mão, me assinalava e então desapareceu. Seja tudo para a glória de Deus. Livro do Céu, volume 14, escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.